Todo mundo ouve dizer que a educação está permeada de novas práticas que incluem as tecnologias como componente importante no aprendizado. São tantas possibilidades que os professores ou utilizam equivocadamente alguma dessas ferramentas ou então sequer as utilizam, optando pelo método de ensino mais conhecido, em que o professor fala e o aluno escuta e aprende. Diante disso, será que os professores formados hoje nas universidades são preparados para lidar com essas tecnologias digitais? Vamos tentar responder a essa questão nesse MS Pesquisa, a janela da ciência sul-mato-grossense. As aulas expositivas são ainda as que imperam no ensino brasileiro. Durante essas aulas, na maioria das vezes, os estudantes aprendem a partir da exposição das disciplinas pelos professores. Quando há uso de alguma ferramenta tecnológica, é o data show que entra em ação, mas quase como uma substituição ao quadro negro. Se a aula é assim, uma razão pode ser o desconhecimento dos professores em como usar novas ferramentas. Num esforço de reconhecer esse cenário é que parte a pesquisa da professora Daiane Hittner, que confirmou a situação. Professores, mesmo os recém-formados, chegam em sala de aula, se deparam com a necessidade de usar tecnologias, mas não foram preparados para isso. Na UFMS, Daiane oferta uma disciplina optativa sobre o tema. Uma das alunas que escolheu a disciplina foi a Camila. Eu vim observando, durante as minhas experiências na escola, que os professores ainda estão presos na educação tradicional, né? Só lá no quadro, fazer exercício. E aí, como eu faço um projeto que é de produção de cinema com crianças, eu observei que mexer com as tecnologias estimula mais elas a aprender. Ferramentas como o Google Classroom e o Moodle, que são plataformas em que os professores criam suas salas de aula virtuais e compartilham materiais e atividades com seus alunos, e até mesmo o WhatsApp e o Telegram, são utilizados nessa disciplina que forma futuros professores. Essas ferramentas permitem até mesmo uma análise qualitativa a partir da interação de cada aluno. É interessante que aí os alunos podem, no momento da aula, não ter nenhuma dúvida, mas depois eles têm. Então, em vez de eles esperarem a próxima aula, a gente pode perguntar pelo aplicativo. Então, tem uma interação maior entre os alunos e o professor. O futuro da educação está posto, basta saber utilizá-lo. A Daiane D'Antoneto Hittner é hoje professora no curso de Pedagogia à Distância e chefe da Divisão de Educação à Distância na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aliada a essa experiência prática, ela coordena há quase 3 anos o grupo de pesquisa em Educação, Tecnologias e Formação Docente. Defendeu em 2018 seu doutorado pela PUC do Rio de Janeiro, cujo debate é o tema desse programa. Daiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Thiago, por essa oportunidade. Bom, Daiane, a gente sempre em artigos, livros, muita coisa que a gente lê, a gente até conversando antes, escutamos falar muito em novas tecnologias da informação e comunicação, que muita gente conhece como as NTICs. E pelas suas considerações na pesquisa, já dá para perceber que esse N do novas tecnologias, a gente já está superando isso. E que as coisas já não são tão novas, já estão à disposição das pessoas há muito tempo. Hoje, o que os professores têm nas mãos que já podem começar a usar? Então, Thiago, como você disse, as tecnologias já não são tão novas, né? Nós já superamos esse termo e as nossas práticas, né, sociais, elas estão permeadas hoje pelo uso de tecnologias digitais. Tudo que a gente faz no dia a dia está permeado pelo uso de tecnologias e na educação não seria diferente, né? Cada dia mais os professores têm sentido necessidade desse uso de tecnologias aliado ao processo de aprendizagem, porque as crianças e os jovens que estão nas escolas e também nas universidades, eles já vêm eles chegam na universidade e chegam na escola com uma experiência de uso social
que muitas vezes não é convertida nesse uso pedagógico que pode potencializar a aprendizagem. Então, hoje, tanto nas escolas como nas universidades, nós temos uma imensidão de recursos que são gratuitos, que estão disponíveis, que os professores podem utilizar, mas que muitas vezes não existem projetos, não existe um incentivo e principalmente a formação do professor para que ele se sinta confortável com esse uso de tecnologia. E seu objeto de estudo, pelo que eu entendi, foram os cursos lá na própria UFMS que tinham na sua grade curricular alguma disciplina relacionada ao uso de tecnologias. O que você conseguiu perceber quando você viu, foi lá atrás das grades dos cursos? Como que eles abordam a tecnologia, esses cursos na educação? Então, a minha pesquisa ela buscou investigar quais práticas pedagógicas com o uso de tecnologias digitais existem hoje nos cursos de licenciatura da UFMS como um todo. Então, eu iniciei uma pesquisa pelos projetos de curso, fiz um levantamento de todas as licenciaturas. Hoje a UFMS tem 46 cursos de licenciatura, dos quais 21 tem disciplinas relacionadas ao uso de tecnologia, sejam elas são na maioria optativas ou são obrigatórias? São na maioria optativas, ou seja, não há garantia de que o aluno curse essa disciplina. Eu não consegui chegar no nível de perceber quais foram ofertadas nos últimos anos, né, porque isso demandava um acesso ao sistema que eu não tive. Mas o que eu pude perceber é que, na maioria dos projetos de curso em que as disciplinas obrigatórias e optativas apareceram, os 21 cursos que foram analisados, a concepção de tecnologia do projeto pedagógico ela é ainda muito instrumental, né, de estar até informado que o professor utilizaria de slides para apresentar conteúdos, ou até tecnologias que a gente nem utiliza mais, como CD-ROM, videocassete, coisas assim, que a gente percebe que o projeto não foi atualizado, né, não avançou nessa discussão, justamente porque a maioria dos professores que compõem esse grupo nos cursos de licenciatura e principalmente nos cursos de pedagogia, ainda não tem essa prática, né, não tem o uso de tecnologias aliado às suas práticas, porque são os próprios professores que pensam e compõem o projeto político pedagógico do curso, né? Então, se isso não aparece, é porque também não aparece efetivamente nas práticas. E os projetos pedagógicos, eles revelam muito do que a gente percebeu também nas práticas dos professores. Bom, você fez essa análise também, num momento posterior, fez entrevistas com os estudantes e os docentes, mas nesse primeiro momento que você analisou tudo isso, as políticas dos cursos, grades, dentro do que foi possível, deu para sentir se os alunos estavam saindo da universidade com os conhecimentos e habilidades necessários para poder operar com tecnologias digitais nas escolas? Está muito claro, né, pela análise dos projetos, na pesquisa como um todo, que os alunos não estão saindo da universidade preparados para esse trabalho pedagógico com tecnologias digitais na escola. Primeiro porque o projeto não prevê, e se o projeto não prevê, significa que essa prática não existe. Em alguns casos, as práticas existem, mesmo desvinculadas dos projetos, porque os professores de forma autônoma vão atrás de desenvolver um trabalho diferenciado. Mas a estrutura curricular dos cursos, que é a garantia de formação dos alunos, na sua grande maioria não consegue dar conta dessa formação. E quando a gente chegou nas entrevistas e também no questionário, a gente percebe essa confirmação dos alunos, principalmente. Então, depois da análise dos projetos de curso, eu lancei um survey online, que foi respondido por 220 professores e alunos, né? Foram 59 professores e o restante das respostas foram dos alunos. Então, os alunos aderiram mais também à proposta da pesquisa do que os docentes. Pelo próprio contexto também em que a pesquisa foi aplicada,
de muita sobrecarga de trabalho dos professores, então não somente que eles não quisessem responder, mas foi um momento bem difícil na instituição, que a gente estava sobrepondo o calendário por conta de uma greve anterior, então eu não tive muito retorno dos professores. Mas isso ficou bastante evidente e também confirma outras pesquisas que já foram realizadas a nível de Brasil. Em 2009 foi lançado um livro chamado Professores do Brasil, Impasses e Desafios, em que a Bernadette Gatti apresenta, ela coordenou uma pesquisa em nível nacional que ela analisou todas as ementas de todos os cursos de licenciatura do Brasil inteiro. E a porcentagem de disciplinas, um trabalhão, é um livro, uma pesquisa muito importante, né, que foi um marco também para eu me colocar nesse campo, porque eu percebia nas práticas e junto com o meu grupo de colegas, né, do curso de pedagogia, que eu precisava levantar essa discussão, né, tocar nessa ferida para poder tensionar mudanças que sejam a nível da instituição. Então, nessa pesquisa, a Bernadette mostra que uma porcentagem muito mínima dos currículos dos cursos de licenciatura apresentam conhecimentos relacionados ao uso de tecnologias. E na sua carreira acadêmica, a gente até conversou antes, no mestrado não foi tão presente, mas você sempre teve vontade de investir seu tempo de pesquisa nessa temática? Sempre. Desde que eu entrei no curso de pedagogia, em 2007, eu fui aluna do curso de pedagogia da UFMS, e eu tive essa disciplina optativa, como optativa no curso, só que ela não me deu nenhuma base para um trabalho pedagógico na escola. Era uma coisa assim, vamos ofertar essa disciplina porque não tem outra. E eu sempre fui muito curiosa com tecnologia, né? Quando eu ainda estava no ensino médio, fiz curso de informática, mesmo sem ter computador em casa. E depois minha irmã comprou um computador e aquela coisa que fascina, né, os adolescentes hoje também, naquela época mais ainda, porque a internet estava no comecinho, né, no ano de 2000, 2001. E quando eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar na educação à distância e ali o uso de tecnologias era mais intenso, ainda de forma muito elementar do que a gente já trabalha hoje, mas já tinha um ambiente virtual de aprendizagem, os professores já trabalhavam com videoaulas, então eu comecei a me interessar bastante por isso e comecei a pensar nessa questão também relacionada à aprendizagem, né, à prática pedagógica do professor. Você citou a educação à distância, será que você teve essa sensação de que a comunidade acadêmica ela tem um pouco, talvez um pouco de preconceito com essa modalidade de ensino e com o uso de tecnologias digitais que vão contra aquele método de aula tradicional que o professor está falando? Olha, ainda temos, né? Mas a gente está caminhando para que não haja mais essa diferenciação entre educação presencial e educação à distância. Nós estamos falando de educação, né? E educação ao longo da vida. Isso significa que os espaços de aprendizagem não estão limitados à sala de aula. Então, eu acho que a grande questão dessa resistência, que eu coloco entre aspas, porque eu acho que não é mais resistência, porque já foi comprovado em pesquisa também que a maioria dos professores que não utilizam tecnologias na sua prática pedagógica, eles utilizam de forma muito tranquila na sua vida pessoal, nas suas atividades de pesquisa. Então, eu acho que é uma questão de concepção de ensino-aprendizagem, né? De entender que o espaço da sala de aula não é o único espaço de aprendizagem, de que o professor, embora ele seja bem formado, tenha mestrado, doutorado, experiência na área que ele atua, ele não é o único detentor daquele conhecimento. Então, na medida que eu dou mais espaço para os meus alunos aprenderem, eu estou tirando o meu protagonismo enquanto docente. Então, tem alguns autores que eles dizem na literatura que o conhecimento não está mais compilado na figura do professor da sala de aula, está em vários lugares, talvez as tecnologias digitais contribuam nisso, nos processos educativos? Com certeza.
os espaços de aprendizagem, eles são muito amplos, né? Eles, como eu falei, eles não estão restritos à universidade, não estão restritos à escola. A gente aprende em diversos contextos. E o uso de tecnologias digitais, ele ajuda o professor a fazer o acompanhamento dessa aprendizagem. Não significa que está tudo solto, que não tem controle, absolutamente. Significa que existem outros modos de fazer o acompanhamento e até uma personalização desse ensino, que já é uma perspectiva mais ampla, que a gente chama de ensino híbrido, que é justamente fazer essa convergência e uma interligação do que se faz no presencial e no ensino online, para tirar essa ideia de distância, né? A gente quer, com o tempo, até teoricamente, se distanciar desse termo de educação à distância para uma educação online, para uma educação híbrida. E as tecnologias têm um papel muito importante, porque elas permitem o professor ficar mais próximo do aluno em diversos contextos e também não somente no tempo que tem de sala de aula. Então, eu tenho várias experiências com os meus alunos, né, de uso de grupos de WhatsApp, Telegram, o próprio ambiente virtual de aprendizagem que a gente usa, o Moodle, que são espaços que eu faço acompanhamento da aprendizagem deles, e isso se soma aos momentos que a gente tem juntos presencialmente. Bom, Dani, vou interromper um pouquinho nossa conversa. No segundo bloco a gente continua. Nós voltamos já. Bom, Daiane, você aplicou questionários para 220 pessoas, sendo 161 estudantes e 59 professores. E do que você conseguiu compilar, gerou dados bastante interessantes. Vamos dar uma olhadinha nesses dados? Nesses 21 cursos analisados pela pesquisadora, índices revelam o cenário do ensino aos futuros educadores. 70% dos cursos não possuem um data show fixo em sala de aula, que precisam ser carregados pelos professores. Em 42% dos cursos, as salas de aula possuem conexão ruim ou quase inexistente à rede mundial de computadores. Mais de 91% dos professores trabalham com aulas expositivas a partir do datashow. Dos 161 entrevistados, apenas 23% tiveram contato com ferramentas tecnológicas em toda a experiência escolar anterior. E para 63%, as atuais práticas em sala de aula não são inovadoras. Daiane, a gente tem essa questão mais estrutural, né, que é falta de data show, que o data show não está fixo na sala de aula, ou da internet, que às vezes é uma rede sem fio que não é tão boa, ou que não existe mesmo, nem a cabo, nem sem fio. Mas um dado bastante interessante é que mais da metade dos alunos, 63% nesses cursos de graduação, não consideram as aulas inovadoras. Como que a gente pode superar isso? Então, Thiago, esse é um desafio muito grande, porque isso perpassa a formação do professor do ensino superior, que é esse professor que forma professores. E por muito tempo, e até hoje, ainda no nosso contexto, a gente tem essa ideia de que o professor do ensino superior, ele como que eu vou falar? É inquestionável a sua posição e o seu conhecimento sobre determinados assuntos. Mas a gente já tem superado isso e os próprios professores têm sentido a necessidade dessa formação contínua, assim como a gente defende a formação continuada dos professores que estão na educação básica, a gente tem sentido essa necessidade da formação contínua dos professores também do ensino superior, e a própria gestão da UFMS tem se preocupado com isso, tanto é que a gente tem cursos e uma divisão que cuida especificamente da formação contínua desses professores. Quando os professores ingressam hoje na Universidade Federal, eles também passam por uma preparação nesse sentido, né? Sim, eles passam por uma ambientação dentro da instituição e por um módulo também que trata do uso de tecnologias na prática pedagógica. Então, a gente está caminhando para a melhoria desse contexto, na medida que os professores são confrontados também e a gente sai um pouco da nossa zona de conforto para repensar como nós estamos dando aula, se o nosso aluno está aprendendo, não é simplesmente
a gente cumpriu o nosso papel. Nosso papel, ele é social, é de formação dos alunos. Então, a gente precisa se preocupar com o tipo de profissional que a gente está colocando no mercado de trabalho, que tipo de professor que nós estamos colocando dentro das escolas. E esse é um contexto muito propício para a gente pensar isso, que é um contexto que a gente vive da cultura digital, em que as nossas práticas estão aí muito permeadas pelo uso de tecnologias e a gente não pode se isentar dessa nossa responsabilidade. Bom, teve esses 220 questionários que foram virtuais, mas você também fez algumas entrevistas mais em profundidade. Sim. Como que os professores reagiram diante desse tema, já que eles foram, vou usar esse termo, confrontados, com que práticas eles estavam desenvolvendo em sala de aula? Então, os questionários, né, eram questionários longos e até justifica o fato de muitos professores não terem respondido, porque realmente para a gente entender uma prática social, né, a prática pedagógica ela é uma prática social também. Então, a gente precisa entender um contexto mais amplo que é do histórico desse professor, de formação, né, questões culturais, sociais, econômicas que implicam diretamente nessas práticas. E quando eu cheguei nas entrevistas, a entrevista era um aprofundamento desse questionário. Então, os professores tinham que ter respondido ao questionário para poder fazer a entrevista, mesmo que o questionário fosse anônimo, né? E vários professores que responderam, eles se sentiam até, como que eu vou falar? Constrangidos, talvez? Não constrangidos, mas não se sentiam confortáveis em responder questões sobre inovação, por exemplo. Se eles consideravam que as práticas pedagógicas deles eram inovadoras. Então, teve alguns que falaram que eram inovadoras, mas no contexto que a gente percebeu, talvez não fossem. Não eram. Mas todos perceberam a importância dessa pesquisa, né, e de que talvez os resultados da pesquisa pudessem intencionar alguma mudança institucional na formação e na reestruturação dos currículos dos cursos, que pudesse dar uma melhor formação para os professores. Partindo dessas suas conclusões, Daiane, como que os cursos poderiam, a partir de agora, tomar esses resultados, refletir sobre eles e começar algumas mudanças? Eu acho que a principal questão que a gente tem hoje na instituição, e eu posso falar apenas da UFMS, porque esse é um contexto bem institucional, e uma coisa que eu aprendi muito com a pesquisa é que inovação depende muito do contexto. Então, a gente não tem receitas de inovação. A inovação, ela depende da infraestrutura tecnológica, da infraestrutura física, da infraestrutura pedagógica, que são os projetos de curso, dos projetos de formação contínua dos professores. Então, todo esse conjunto, ele vai tensionar e permitir a inovação. É o que a gente chama de clima institucional para a inovação. E eu acredito que a principal ação que pode ser desenvolvida é que os cursos tenham um fórum ou um espaço de discussão dos seus projetos pedagógicos para que eles alinhem as necessidades que são transversais para todos os cursos de licenciatura e para os cursos de pedagogia. Então, tem vários temas que precisam ser discutidos em conjunto e de forma ampla para que os professores e os grupos entendam essa necessidade e consigam implementar para que não fique destoante o que um curso faz, o que o outro deixa de fazer. A gente discute as questões mais no ambiente universitário, até porque esse foi o foco da sua pesquisa, mas é interessante que isso tudo depois vai refletir no ensino básico, fundamental, médio, daqui a uns anos, talvez a gente comece a colher resultados disso, né? Isso, com certeza. Hoje, um grande problema que a gente tem é esse certo abismo que existe entre a universidade e as escolas. E a gente precisa quebrar essa distância.
E eu acredito que com a mudança da formação ou até de projetos de extensão, que a gente possa dar formação contínua para os professores também da educação básica e de trazer os professores para a universidade, mas também de nós, professores da universidade, irmos às escolas, a gente perceber quais são as necessidades de formação, porque muitas vezes tem um discurso, o professor não usa tecnologia porque ele é resistente, porque ele não quer usar. Mas a gente foi na escola, a gente conhece o contexto, a gente sabe se na escola tem condições, qual que é a realidade das crianças, elas têm acesso à internet. Então, é uma série de variáveis que precisam ser analisadas. E eu acho que essa aproximação da universidade com a escola, ela é fundamental para que tanto os professores da escola como os professores da universidade possam aprender e crescer conjuntamente para construir práticas pedagógicas que sejam inovadoras dentro do contexto. Mais uma parada, Daiane. No próximo bloco, falaremos sobre o que a nossa convidada pensa sobre o futuro. Bom, Daiane, alguns conceitos citados por você na pesquisa, eles evidenciam alguns fenômenos e eu achei bastante interessante, eu vou citar dois, que um deles é a aprendizagem maker, em que o aluno aprende fazendo, e o outro é o mobile learning, em que o aplicativo de celular é utilizado para o aluno desenvolver as suas atividades. A gente pode dizer que esses dois são exemplos do futuro da educação? Tiago, eu acredito que sim. São duas estratégias didáticas que são bastante presentes dentro da proposta do ensino híbrido. E dentro da minha pesquisa, no contexto institucional, eu identifiquei apenas duas experiências que eu considerei na minha análise como práticas inovadoras. O que é um número pequeno perto da quantidade de professores que eu entrevistei e também da quantidade de docentes que a gente tem, que é representativo na instituição. Isso nos cursos de licenciatura. Então, essas duas experiências, elas estão relacionadas à aprendizagem maker, uma experiência de uma professora que trabalha com os alunos produção de vídeo, com ambiente virtual de aprendizagem. O aluno aprende tanto quanto o método tradicional, a gente pode assim dizer? Olha, eu acredito que aprende muito mais, porque no âmbito da sala de aula, a gente está restrito àquilo que o professor pode oferecer. E quando a gente abre esse leque de possibilidades, a gente dá outras oportunidades de aprendizagem para o aluno que não é restrito àquele espaço e que não é restrito à minha fala ou àquilo que eu estou propondo. É claro que é importante deixar claro que o papel do professor ele não diminui nesse contexto. Na minha opinião, ele se complexifica e até aumenta, porque demanda do professor um preparo de material muito grande, um acompanhamento mais sistematizado e também um tempo de acompanhamento dos alunos que não é só aquele que ele está em sala de aula. Então, dá muito mais trabalho para o professor fazer esse trabalho com tecnologia. Na verdade, por muito tempo, as pessoas falavam que a tecnologia facilita o trabalho do professor. Eu acho que ela complexifica e até aumenta o trabalho do professor. E essa tecnologia, ela já permite ou vai permitir que o professor analise qualitativamente o desempenho de seus alunos? Sim, ela já permite. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles já permitem esse acompanhamento individualizado e um acompanhamento da aprendizagem efetiva desses alunos, talvez até mais do que da maneira tradicional, entre aspas, que seria só o professor dentro da sala de aula, porque eu tenho outras ferramentas de acompanhamento. E voltando à questão da aprendizagem maker, a ideia do aluno aprender fazendo, ela dinamiza bastante o processo de ensino-aprendizagem, porque ela coloca o aluno no papel também de pesquisador, porque para ele desenvolver algum conteúdo, ele precisa pesquisar. Eu trabalho bastante com os meus alunos com produção de vídeo, produção de podcast, produção de texto colaborativo online. É que até ia perguntar isso agora. A gente sempre ouve falar em tecnologias, parece que é tudo muito caro, né? A gente está falando em aprendizagem maker, mobile learning, parece que é tudo muito caro. Mas verdade. a senhora você já tem práticas lá na Universidade Federal, na formação dos futuros professores,
dessas práticas inovadoras e que praticamente não tem custo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que já dá para fazer. Legal. Dá para fazer muita coisa, desde que o professor tenha disposição para aprender novas coisas também e que os alunos também colaborem nesse processo. Então, hoje a gente tem uma situação de que os alunos são bastante acomodados, né? E eles esperam que o professor traga tudo pronto. Na verdade, a proposta do ensino híbrido tira tanto o professor como os alunos da sua zona de conforto. E dá para fazer muita coisa porque a universidade já tem um ambiente virtual de aprendizagem que é institucional, então qualquer professor pode criar um ambiente virtual da sua disciplina. E a gente tem os recursos do Google, que a gente usa bastante, né? O Drive, formulários, Google Docs. Eu trabalho muito com grupos de WhatsApp ou Telegram, fazendo essa interlocução do que a gente faz em sala de aula. E eles também desenvolvem atividades dentro dos grupos, não é só um espaço de mandar informativos ou falar que dia tem aula, que dia não tem. É um espaço mesmo de aprendizagem, porque tem que estar tudo interligado. Aquilo que eles fazem no ambiente virtual, aquilo que eles fazem no grupo, aquilo que a gente faz no momento presencial. Então, eu já trabalho com essa experiência já há alguns anos, desde 2012 com a educação à distância e desde 2014 no presencial eu tenho experimentado diversas metodologias que na época eu nem sabia que chamava de ensino híbrido, mas eu já fazia ensino híbrido sem saber que era esse nome, né? Do inglês é Blended Learning, que é uma estratégia que tem muitos benefícios a trazer para a formação, para a nossa formação enquanto docentes, né? Para a formação e principalmente para a aprendizagem dos nossos alunos, que com essas experiências de uso de tecnologia na sua formação inicial, eles vão ter muito mais chances de fazer isso na sala de aula depois. E, Daiane, futuras pesquisas sobre o tema, o que você já decidiu ou pensa em fazer você mesmo desse assunto? O que você sugeriria para alguém pesquisar já nesse sentido? Então, eu estou construindo junto com o grupo um projeto de pesquisa que é para fazer um mapeamento de práticas e projetos de cursos de todas as universidades públicas e privadas do Mato Grosso do Sul. Então, esse projeto está em construção, ele vai ser um desdobramento, né, da minha pesquisa de doutorado e a gente quer encontrar práticas inovadoras. A gente quer, né? A gente quer. E encontrando essas práticas inovadoras, a gente quer construir um portal, um repositório, né, em que os professores possam cadastrar essas ideias, enfim, para a gente tornar isso público, né, para a gente disseminar boas práticas, boas ideias e tudo aquilo que está dando certo precisa ser copiado, né, precisa ser compartilhado e essa é a ideia dos recursos educacionais abertos também, das práticas abertas e a educação só tem a ganhar com isso. Legal, Daiane, para a gente finalizar, o que você pensa sobre o futuro da relação tecnologia e educação e o que você pensa também sobre como as universidades devem enfrentar esse cenário? A educação, ela tem que caminhar junto com a tecnologia, né? Porque as nossas práticas sociais, elas não vão retroceder, né, ao uso de tecnologias. E a gente precisa pegar todo esse potencial que a gente tem dos recursos digitais para poder efetivamente dar um retorno positivo para a sociedade de formação das nossas crianças e dos nossos jovens, principalmente numa perspectiva de uso crítico da mídia, né, de pensamento crítico sobre as mídias. Então, a tecnologia hoje ela dá muito acesso à informação, mas pouca formação. Então, o papel da universidade, o papel da escola é dar essa formação e eu não vejo a educação hoje desatrelada a esse uso e eu acredito que a inovação ela perpassa sim pelo uso de tecnologia, mas ela está muito arraigada nas nossas práticas que precisam ser modificadas também. Legal. Daiane, nossa conversa está muito bacana, mas infelizmente a gente termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada, Tiago, por esse espaço, que foi muito importante e espero que essa experiência possa incentivar, né, os professores
a buscarem, né, um aperfeiçoamento para o uso de tecnologias e a experimentarem novas práticas, né, para inovar aí o trabalho pedagógico em sala de aula. Tomara, mais uma vez, muito obrigado. Você pode acompanhar o MS em Pesquisa ao longo da programação da TV Assembleia, das emissoras parceiras e também no YouTube. Por lá é só pesquisar TV ALMS e conferir o nosso canal. Até mais!